Olá, bom dia. Sejam Olá, bom dia. mais uma vez. Eu aproveito para dar também as boas-vindas à Manuela, que é a minha próxima convidada, num tema que considero de facto muito interessante. Como todos sabem, e é incontornável, encontramos-nos a enfrentar uma época muito desafiadora e, como tal, achei interessante trazer aqui um tema relacionado com tudo isto que estamos a viver e de que forma podemos superar melhor esta fase. A Manuela, portanto, Ribeiro é a minha convidada de hoje, Life and Business Coach, NLP Master Practitioner, e terá muito para nos ensinar. E o tema escolhido para hoje, então, é liderar em tempo de crise. Para todos vocês que estão a ser desafiados atualmente, sejam empresários, sejam líderes de equipas, isto realmente será muito importante, uma mais-valia para vocês. Aproveitem estas dicas. Eu começaria a abrir, então, este tema dizendo que tornar-se um líder é algo que realmente não é simples, e até encontrei uma frase que achei muito interessante, que diz: liderança, por definição, é a capacidade de antecipar o futuro, inspirar outras pessoas a entregar resultados consistentes. E depois diz: se não anteciparmos, somos seguidores. Se não inspirarmos, não teremos seguidores. Se não entregarmos, ninguém nos dará credibilidade. O que é que a Manuela me diz acerca disto? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade que me deu de estar aqui e realmente ajudar mais, servir mais, que é esse o meu propósito na vida. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. E em relação àquilo que acaba de dizer, sim, sem dúvida, é precisamente nos tempos de dificuldade, de turbulência que se geram os grandes líderes. E então, o que é que este fenómeno nos traz a nós? Muito simples. Nas dificuldades, o ser humano tende a ser mais criativo, tende a aprender mais, tende a expandir os seus limites, tende a perceber ou a tentar perceber melhor o que é que está à sua volta e para um bocadinho para pensar. E parece que tudo isto acaba por gerar um boom de criatividade. Se for tudo fácil, nós não conseguimos expandir os nossos limites. E por mais incrível que pareça, os nossos limites são sempre expandidos na dor. A maior parte das vezes é na dor. Qual é o ingrediente de sucesso para esta fórmula de liderança? Será saber lidar e saber conversar e saber manter uma boa relação com as pessoas, porque é precisamente quando nós damos o melhor de nós que recebemos o melhor dos outros, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. E nós podemos, por exemplo, a nível pessoal, vamos falar num exemplo que todos conhecem, que será o Nelson Mandela. Como é que ele saiu, como é que ele foi durante a juventude dele, e depois de estar preso em Long Island durante 28 anos, se não estou em erro, ele saiu de lá uma outra pessoa. O tratamento que lhe deram foi completamente desumano. E houve algo que me chamou muito a atenção naquele homem, foi o facto de quando ele saiu e durante a posse de presidência dele, ele convidou um dos guardas que mais mal o tratou. E Yolanda, lendo a biografia deste homem, arrepia aquilo que ele passou naquela cela. E, no entanto, os jornalistas questionaram-me, mas porquê? O que é que o levou a fazer isto? E ele respondeu, se eu não tivesse convidado este ser, eu ainda estaria preso. Então, outro segredo para o sucesso na liderança é o deixar ir, é o perdoar. Nas empresas, por exemplo, quando estamos a falar de empresas que olham para os seus funcionários como investimento e não como gasto, as pessoas são motivadas, as pessoas fazem o seu desenvolvimento pessoal e aquela empresa é imparável e todos eles são líderes. Daí que é mesmo importante que haja esse tempo para o nosso desenvolvimento pessoal.
Sim, faz sentido o que está a dizer, e realmente acho muito interessante o que nos está a revelar. Faz-nos refletir, com toda a certeza. E agora, falando um bocadinho do próprio líder, então, o que é que nós podemos dizer? Que, pela lógica, não é? Para nós sermos líderes, antes de liderarmos os outros, nós temos de nos liderar a nós próprios. E então, neste contexto, a pergunta que eu deixo é: um bom líder precisa de ter inteligência emocional? E como tal, como é que o líder nesta fase consegue manter a tranquilidade, consegue manter o foco e realmente ter a certeza de que está a tomar as melhores decisões e a fazer o planeamento no meio do caos? Eu vou deixar aqui 5 regras fundamentais para ser um grande líder. Antes de ser um grande líder, terá mesmo de ser uma grande pessoa. Então, a primeira regra é a sinceridade. Seja sincero. Seja sincero com quem está consigo. Se tem alguma coisa a dizer má ou boa, diga. De uma forma respeitosa, carinhosa e com muito amor. Porque do outro lado está um ser humano, igual a si. Pode ser seu colaborador, mas é um ser humano com sentimentos. É um ser humano com medo. É um ser humano que está à espera de que o líder diga alguma coisa, mas que não minta, que não esconda, porque se está no meio de uma crise, vamos imaginar esta pandemia que estamos a atravessar, o que é que nós queremos saber? Floreados? Não, queremos saber a verdade. E porquê? Porque nós também temos a nossa vida para gerir. E numa empresa é igual. As pessoas têm vida própria e então querem saber com o que é que podem contar. E se for sincero, mas com carinho, sempre e muito respeito, então vai começar a granjear o respeito, vai começar a granjear a admiração de todos aqueles que o cercam. Portanto, a primeira é a sinceridade, a primeira regra. Depois, há que ver as prioridades. Aquilo que não controla, deixe para o lado, porque não se vai focar naquilo que não controla, vai focar-se naquilo que consegue controlar e contornar. E vai também fazer o quê? Pensar no seguinte: os outros precisam do líder no seu melhor. Logo, vai manter-se calmo. E se tem alguma dificuldade em decidir, peça ou pergunte, faça perguntas. E depois, mediante as respostas que vai obtendo, respire fundo, pense um pouco, analise e então depois comece então a agir. E eu vou frisar outra vez, agir. Reagir é diferente de agir. E um líder deve agir e evitar reagir, porque quando reagimos, normalmente reagimos com emoção. E nestas situações difíceis, há que retirar a emoção. E então perceber que é tudo uma questão de análise para poder avançar. Portanto, a primeira regra, sinceridade. A segunda regra, prioridades. Temos também que contar com o seguinte: nas adversidades nós podemos gerar oportunidades. Então, evitar o pânico. Mesmo que esteja em pânico, lembre-se do seguinte: é passageiro. Tudo aquilo que lhe está a acontecer é passageiro. E uma coisa que o líder não faz é gelar. O seguidor gela e tem medo. O líder avança. E o líder só pode avançar se estiver calmo. De contrário, ele vai entrar em pânico. Então, ele vai também, o que é que o líder faz nesta situação? Ele vai ser mestre
em resolver desafios. Porque é isto que os seguidores querem ouvir. No entanto, durante esta gestão de desafios, este contornar de desafios, há que ter em conta também as opiniões dos outros, porque às vezes as opiniões de quem está mais desligado acabam por ser muito, muito úteis. E há que tirar sempre um bocadinho de tempo para refletir naquilo que os outros estão a dizer, nem que os outros estejam a demonstrar frustração e medo. Uma equipa com medo, uma equipa frustrada não consegue avançar. E o líder deve e tem a obrigação, com a sinceridade toda e frontalidade toda, avançar e ajudar a equipa a avançar com ele. E isto leva-me a, acho que é a quarta regra, que é responder, agir, não reagir. E então é responder retirando a parte toda emocional. Durante um pânico, as pessoas ficam muito emotivas e podem dizer coisas que desagradam ou podem dizer coisas que nos deixam também frustrados. Vamos lembrar o seguinte: num diálogo, numa conversa, existe sempre feedback. Nunca é contra si aquilo que é dito, nunca é contra ninguém, é apenas feedback. Se conseguir ver apenas feedback, sem emoção, analisar a frio as palavras que estão a ser ditas, então vai ver que tem uma grande oportunidade para conseguir ultrapassar os conflitos, para ultrapassar o pânico, para ultrapassar as situações mais difíceis. Acima de tudo, a calma. E depois há o reconhecimento. É necessário reconhecer sinceramente. Não é dar um elogio só porque nós sabemos quando estamos a ser elogiados sinceramente ou não. E nós aqui queremos ser reconhecidos. Então, o elogio sincero, um obrigada, uma demonstração, uma atitude de apreço para quem está numa equipa é fundamental. E eu gostava de deixar aqui duas histórias muito breves. A primeira, ambas são verídicas. A primeira é de uma empresa, e estamos a falar de um setor comercial, onde uma mãe tinha um filho novito e ela saía às 6h30. Só que a creche mudou os horários e aquela mãe, de um dia para o outro, das 5h30 às 6h30, não tinha onde deixar o filho. O marido já levava a criança de manhã porque ela para ajudar com a criança, não é? E da parte da tarde era ela que tinha que ir buscar o filho porque ele não tinha tempo de ir buscar ele o filho. E de repente ela ficou sem saber o que fazer, porque o filho tinha que sair às 5h30. Então ela, durante a primeira semana, conseguia que amigas fossem buscar o filho, mas aquilo não era método, nem a criança se sentia bem. E esta mãe começou a desmotivar, porque ela não sabia o que fazer. E na altura o gerente começou a perceber que algo se passava com ela, porque ela era uma colaboradora motivada, que fazia tudo pela equipa e tinha uma das maiores carteiras de clientes dentro daquela empresa. E de um dia para o outro ela começa a desmotivar, ela começa a ficar triste, e ele começou a notar que a partir das 5h aquela mulher não conseguia trabalhar. Ela entrava em pânico, ela levantava-se, ela ia beber água, ela ia à casa de banho, ela não conseguia. E então, passada uma semana, ele chamou-a e perguntou o que é que estava a passar com ela, porque notava que ela estava desmotivada, se era mais dinheiro que ela queria, se fosse isso, que ele estava disposto a pagar mais, se as comissões que ela estava a receber, se ela achava pouco. E ela
de repente olhou para ele e disse: eu não quero dinheiro porque eu já ganho muito bem, as comissões são ótimas, eu gosto de estar aqui, mas eu tenho um problema na minha vida. É que eu preciso sair pelo menos às 5 horas todos os dias, porque eu tenho que buscar o meu filho às 5h30, porque das 5h30 em diante eu não tenho onde deixar a criança. O gerente ficou a olhar para ela e disse: é só isso? E ela ficou tipo, como? Ele disse: é só isso? E ela disse: é. Diz ele: a partir de hoje sai às 5 horas. Não pediu nada em troca. Ele só disse: a partir de hoje sai às 5 horas. E ela começou a sair às 5 horas. Durante uma semana, ela entrou num horário normal e saiu às 5. Na semana seguinte, por livre e espontânea vontade, ela começou a entrar muito mais cedo. Não foi uma hora mais cedo, muito mais cedo. E a sair às 5. Ninguém lhe pediu nada. Mas aquela colaboradora ficou tão grata por tudo aquilo que foi feito por ela, que aquele gerente, sem se aperceber, tinha ali uma fã incondicional. E, por mais incrível que possa parecer, aquele departamento triplicou as vendas. Porquê? Porque ele deu, sem pedir nada em troca. E, mais uma vez, é nas dificuldades que a pessoa cresce. E é também nas dificuldades que os outros começam a perceber que se não dão, não vão receber. E quando nós damos o melhor de nós, recebemos o melhor dos outros. Aqui está o primeiro exemplo. O segundo exemplo, por exemplo, é esta pandemia. O que é que isto tem feito? De alguma forma, surgiram pessoas que de um momento para o outro ninguém estava à espera e conseguiram refazer e inventar, e de repente as pessoas que estavam, por exemplo, estão-me a lembrar agora de pequenas lojas que não saíam do sítio, agora estão a levar as compras a casa, estão a levar a fruta a casa, estão a telefonar, estão a perguntar. O que é que elas estão a fazer? A expandir os seus limites. Porquê? Porque foram obrigadas a isso. E começaram a perceber que funciona e que resulta. Então, de repente, quando tudo isto terminar, nós vamos ter uma sociedade um bocadinho diferente daquilo que era. Uma pessoa que eu também tenho seguido o trabalho de perto e acho excepcional é o Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira. Ele não precisou de esperar por ninguém. Ele disse: vou fazer. E fez. E fez. E mesmo os portugueses, muitos, eu, por exemplo, já antes do isolamento, eu já estava em casa, eu já não saía. Muitas crianças já não iam para a escola. E o Rui Moreira decidiu fechar tudo que podia fechar no Porto, antes do estado de emergência. Isto é um líder. Porquê? Porque preocupamos-nos com os outros e ao darmos o nosso melhor, também obtemos o nosso melhor dos outros. E isto, a nível empresarial, também é válido. Sim, excelente. Agradeço, dá que pensar. Certamente muitas mães terão identificado com aquela primeira história que partilhou connosco e sem dúvida que qualquer uma delas entende perfeitamente a gratidão que aquela mãe sentiu com aquele gerente que de facto conseguiu entender a necessidade dela, a preocupação e foi sensível, porque muitas vezes o que nós notamos é uma grande falta até, de sensibilidade por parte de quem tem grandes cargos. E essa história é, sem dúvida, que nos faz refletir, nos deixa pensar, porque às vezes aquilo que pode manter as pessoas motivadas é algo que nem tem a ver com questões monetárias.
e que é preciso haver sensibilidade, haver compreensão para com o outro, e sem dúvida essa história foi importante, tal como agora esta partilha que fez, num exemplo mais relacionado com a política e com esta situação que estamos a viver, e que vemos realmente algumas pessoas a tomarem a iniciativa ainda antes de haver uma decisão maior do que eles. Aliás, eu também tive esse exemplo, o meu filho está num colégio e o colégio dele decretou que seria encerrado ainda antes de haver o estado de emergência, ainda antes de haver o encerramento das escolas. Foram dos primeiros a encerrar e foi algo que também muito me agradou, porque de facto se preocuparam com o bem-estar das crianças, puseram isso em primeiro lugar e não esperaram por ninguém. E sem dúvida que têm surgido bons exemplos. Aproveitando agora um bocadinho também o que estava a dizer, por um lado, há pouco eu questionei que o líder tem de ser líder de si próprio primeiro. Como é que mantém a tranquilidade? Portanto, o foco estava no líder. Agora, eu de seguida gostava de perguntar, passando um bocadinho para os funcionários, no caso de um empresário, não é? Empresários que têm funcionários de quem depende de quem dependem para conseguir ter o seu rendimento mensal, portanto, é algo que é muito pesado. E, por outro lado, pessoas que gerem equipas, mantendo eles essa tranquilidade, esse foco para tomar as decisões, como é que também eles podem conseguir ajudar os seus funcionários ou a sua equipa a terem mais resiliência perante as dificuldades. Muito bem. Eu falei de início da sinceridade, falei do reconhecimento. Agora vou falar de algo que pode parecer estranho. Para as empresas que fazem coaching e que fazem desenvolvimento pessoal, o que eu vou dizer é mais do que normal. Para quem pratica artes marciais, é mais do que normal. No entanto, é algo simples, resulta, e vamos falar de sonhos. Sonhos em chaining, ok? É isto, sonhos em chaining. Todos nós temos sonhos. Os empresários visionários têm os seus sonhos, os colaboradores têm os seus próprios sonhos. Não importa o sonho que é. Uns são sonhos grandiosos, outros são sonhos menores, mas são sonhos. Quando existe esta situação de crise, quando existe esta situação mais complicada, mais complexa, a primeira coisa que um líder faz é deixar que os outros percebam que ele também é humano. Ele não sabe tudo, nem tem que saber tudo. Por isso é que os grandes visionários, os grandes empresários têm equipas. E as equipas estão ali para ajudar. Então, vamos imaginar que a nossa mão, que tem 5 dedos, é uma equipa. Os dedos não têm todos o mesmo tamanho, nem têm todos a mesma função. Se tentar utilizar um dedo para levantar um copo, não vai conseguir. No entanto, vai usar a mão. Mas se essa mão está dorida, então cabe ao líder dizer isso mesmo. Ele deixar perceber que tem medo, assim como os outros têm. Que tem preocupações. E as preocupações dele são diferentes. É com ele e com a família, porque ele também tem família. Mas também é com os funcionários, com os colaboradores. Porque eles têm salários a pagar. Deixar perceber que há uma preocupação. E depois motivar com o quê? Com o sonho. Qual é o sonho? Esse grande sonho, qual é esse grande objetivo? Essa empresa existe para quê exatamente? Vou-lhe dar um exemplo. Não vou citar o nome da empresa porque ela é muito conhecida, mas vou-lhe dar um exemplo. Uma empresa de aviação, portanto, estamos a falar de low cost. Ora, foi a primeira empresa a surgir
E na altura, eles não sabiam muito bem como é que haviam de dar a conhecer essa empresa, porque eles iam pagar, os salários iam ser bem mais baixos em relação às outras empresas de aviação. E então eles tinham que ter um sonho, porque era, quer dizer, vamos para aqui para o mercado, low cost, vamos pagar muito menos. Qual é o objetivo? Tem que ser diferente dos outros. E então eles disseram, quando começaram a recrutar, que o sonho maior era que com este low cost, que conseguissem que famílias em todo o mundo fizessem viagens que jamais poderiam fazer se não fossem eles. Que avós que nunca saíram pudessem levar os seus netos. Que pais que nunca viajaram pudessem viajar. Isto teve um impacto tão grande na tripulação que foi um orgulho trabalhar por metade do salário em comparação aos outros, mas havia aquele grande sonho. O que é facto é que essa empresa ainda existe hoje e continua a existir. Portanto, quando nós temos uma empresa que tem um sonho maior de todos nós temos esse orgulho de querer contribuir. Quando somos reconhecidos, nós temos esse orgulho de querer. Quando temos uma empresa que existe no mercado só para ganhar dinheiro, essa empresa vai ter imensos problemas com os funcionários que vão estar sempre a mudar. E quanto mais rodarem os funcionários, mais dinheiro vão perder, porque cada funcionário que sai leva o conhecimento todo com ele. E o outro que vai entrar não tem esse conhecimento e vai levar tempo para se adaptar. Então não é a rodar assim tantas pessoas que se vai ganhar dinheiro, pelo contrário, é desenvolvê-las. E só consegue desenvolvê-las e só consegue motivá-las quando consegue demonstrar que é humano e que está ali para ajudar. Exige, claro que exige, mas ao exigir, dê algo em troca. Porque se não der, na hora do aperto, também não vai ter ninguém para dar. As pessoas vão embora. Ou as pessoas vão andar contrariadas. Eu própria trabalhei numa empresa multinacional americana, considerada uma das melhores do mundo. A responsabilidade social que aquela empresa tinha era o nosso orgulho. Mas era o nosso orgulho. Nós vestíamos a camisola de uma tal forma e éramos imparáveis, mas o que é que nós tínhamos ao nosso lado? Cada uma de nós tinha um coach particular. Só por aí já começam a ver a grandiosidade dessa empresa. Mas ela chegou a este patamar porque ela investiu. E ela era daquelas que não gostava de ver os funcionários a saírem, porque investia muito nos funcionários. Mas quanto mais investia, mais ganhava. E vamos chegar a um ponto, creio eu, que as empresas vão mesmo ter de mudar a sua forma de estar no mercado. Porque depois desta pandemia, quem se adaptar continuará. Quem tiver aquela rigidez de não adaptação vai desaparecer. Neste momento, tal como dizemos nas artes marciais, temos de ser como água. A água o que é que faz? Contorna. Ela não tenta furar os obstáculos, ela contorna os obstáculos. Ela flui. E nós devemos fluir também. E esta pandemia está a ensinar-nos muito, mesmo muito. Cada um de nós está a fluir da forma que pode, da forma que sabe. E vai aprender cada vez mais. E as empresas, este ano, preparem-se já para o ano que vem, porque o ano que vem vai ser de mudança drástica. Convinha já começar a fazer esses preparativos. Não sei se respondi à pergunta. Sim. E de facto eu estava aqui a pensar, não é? Que eu, por exemplo, tenho a felicidade em part-time de poder colaborar com uma empresa que realmente tem um espírito muito inovador, que aposta muito no desenvolvimento pessoal. Foi, aliás, a partir dessa empresa, da qual eu até desenvolvo um negócio online, que eu tive um conhecimento mais aprofundado
daquilo que é o desenvolvimento pessoal. Esse é um dos pilares dessa empresa e uma coisa que eu pude observar foi a dedicação, a entrega que as pessoas têm é totalmente diferente. Quando existem, nomeadamente, os congressos, os eventos, a energia que se sente na sala é uma coisa incrível, é arrepiante. E só quem está presente consegue sentir essa intensidade e a dedicação que realmente as pessoas têm àquela empresa. E o CEO está de parabéns, é um visionário e é uma pessoa que está sempre a surpreender todos os dias. Ainda ontem tivemos mais uma surpresa e dá vontade de cada vez dedicar mais tempo àquela empresa e de crescer com ela, porque a empresa vai crescer muito. E de facto nós notamos essa diferença. Há pessoas que conseguem, enquanto empresários, ter esse cuidado de perceber que é preciso investir nas pessoas, porque os negócios são feitos de pessoas e para pessoas. E, portanto, sem dúvida que aqui este é um dos grandes pilares e algumas empresas ainda não conseguem ter essa capacidade. E eu agora até questionava, lá está, e digo muitas vezes, nós somos movidos ou por dor ou por prazer, não é? E nesta altura de pandemia, nós vemos empresas completamente tradicionais, com padrões completamente pré-estabelecidos e regras muito rígidas, que são, de certa forma, obrigadas a inovar, obrigadas a mudar, porque neste momento não se sentem a salvo disso. E o que é que eu tenho reparado? Algumas delas dão um passo em frente, saem da zona de conforto e o resultado está a ser muito positivo. Portanto, pergunto, porquê que nós temos pessoas como o CEO desta empresa, da qual eu tenho a felicidade de fazer parte, que estão constantemente a inovar e a surpreender e a ter resultados positivos, e por outro lado, temos pessoas que é necessário sentirem dor para avançarem num sentido diferente. Da minha parte, eu vejo isso assim de uma forma um bocadinho diferente. Eu, como estou ligada ao coaching e muito ligada ao mercado americano, portanto, já é normal que trabalhemos online, é normal que façamos sessões pelo Skype, é normal que façamos sessões pelo WhatsApp. Portanto, nós já usávamos muita tecnologia. Vamos agora para a nossa realidade portuguesa. Eu creio que as empresas já sabiam da tecnologia e sabiam que ela existia. Só que nós estamos formatados. Yolanda, a nossa sociedade formatou-nos, ponto. Nós vivemos em caixas. Nós vivemos numa caixa. De manhã vamos para o escritório numa caixa de rodinhas, mas é uma caixa. Saímos da caixa de rodinhas, vamos para outra caixa. E depois um dia chegamos ao escritório e ouvimos alguém dizer: pensa fora da caixa. Ok, pensa fora da caixa. Não se pode pensar fora da caixa porque estamos a viver numa caixa. Tão simples quanto isso. Agora, com a pandemia, foi diferente. Porque de repente, mesmo em caixas, era preciso continuar a trabalhar. E então já sabíamos da tecnologia e foi-se buscar essa tecnologia. Então, muita gente está a fazer teletrabalho em casa. Muita gente que nunca tinha feito, mas já sabiam dessa tecnologia. Só que não usavam. Agora, o que é que eu penso que irá acontecer? Eu penso que muitas empresas vão começar a perceber que podem ter os funcionários a trabalharem em casa. E que, se calhar, vão adaptar-se a essa nova realidade. E vão perceber que vão diminuir custos de instalações, por exemplo. Porque já não precisam das instalações tão grandes, digo eu. Portanto, isto vai ser tudo uma adaptação. Agora, já em 2018, em Lisboa, no Summit de Tecnologia, estávamos a falar da inteligência artificial, já se dizia lá que muitos empregos, mas mesmo muitos, iam desaparecer do mercado e que a nova tendência, dentro de 5 a 10 anos, seria que cada pessoa teria entre 15 a 17 empregos diferentes, online. Portanto, íamos fazer o que se podia fazer online. E como tínhamos muito mais tempo, em vez de ter um salário brutal, ou um bolo, ou só um salário, iríamos ter vários salários pequeninos que iriam por fazer uma certa quantia. E é engraçado que esta pandemia
vem acelerar esse processo. E o que é que nós começamos a ver? De repente, ginásios com os professores a darem aulas online. Coaching mais do que nunca, online. Culinária, que também já começa a existir, online. Aqueles que não conseguem trabalhar online, como mini mercados, lojinhas, começam a fazer as entregas em casa. Só mesmo, pronto, hotéis e o turismo, que está a ser mesmo muito massacrado com tudo isto, é que ainda vai ter de se adaptar de uma outra forma, porque a realidade deles é diferente. Vamos ver como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, a maior parte das pessoas está mesmo a fazer uma adaptação incrível. E é mesmo de elogiar. Sim, sim. Eu tenho exemplos que tenho acompanhado e tem sido mesmo incrível, mesmo a nível de ginásios, por exemplo, eu conheço uma pessoa da zona de Braga que tem feito um trabalho fantástico, conheço vários empresários e a postura, portanto, é diferente, mas tem alguns que estão a se surpreender, mas muito pela positiva, e uma das situações que eu vi foi precisamente relacionada com um ginásio, em que os PTs ficaram ao lado do dono do ginásio. Não sabiam se iam receber no fim do mês, mas disseram, nós estamos cá e vamos estar do seu lado e vamos seguir em frente. E é incrível ver este espírito de união, esta preocupação com os clientes e ajudarem, lá está o empresário, o patrão, entre aspas, a manterem o seu negócio. É mesmo vestir a camisola daquela empresa e terem essa dedicação e essa entrega que eu há pouco falava e é bonito de se ver. Por outro lado, vemos alguns empresários que estão completamente desmoralizados, já só vêm a tragédia à frente, e eu perguntava à Manuela, porque acho interessante fazer esta questão, para esses empresários que têm dificuldade em ter uma visão pós-pandemia e que neste momento já estão a entrar um bocado em desespero, eu pergunto de que forma é que, por exemplo, um business coach, como é o caso da Manuela, pode ajudar uma pessoa neste estado. Numa situação em que realmente o empresário já começa a ficar estressado com tudo aquilo que está a acontecer, acima de tudo ele terá de sentar e terá de fazer contas e terá de ver qual é a realidade dele. E a partir daí terá de agir já. Começar a pensar o que é que isto significa para ele. E focar-se naquilo que é positivo. Focar-se sempre naquilo que é positivo. Ele não controla a pandemia, ponto final. Então, não vai focar na pandemia, mas vai focar, então, naquilo que ele controla, naquilo que ele é bom a fazer. Que tipo de ajudas é que ele pode ter para a empresa dele? A quem é que ele pode recorrer? E insistir nisso. Insistir. Porque as ajudas estão aqui. O nosso Estado, muito ou pouco, ele está a ajudar. Então, cada um vai tentar perceber que tipo de ajudas é que existem e como é que ele pode usufruir dessas ajudas durante esta pandemia. E foque-se nisso. Depois, a partir daí, é tentar perceber, então, como é que vai fazer com os colaboradores. E lembre-se da sinceridade. Lembre-se também de quem esteve consigo nas épocas menos favoráveis, e uma empresa tem altos e baixos, merece também consideração. É tudo uma questão de sentar e planear, mas sempre pelo positivo. E antes de tomar decisões drásticas, tentar perceber as ajudas que existem. Claro está que se calhar não vai ter grandes dinheiros de sobra, mas se der para pagar as despesas e se der para pagar parte dos salários aos funcionários, porque depois existe uma outra parte que também já está a ser paga pelo próprio Estado, já é bom. Focar naquilo que é bom, focar naquilo que está a acontecer de bom. E quanto mais focar naquilo que está a acontecer de bom, melhor. E há uma coisa que nós podemos fazer
e que devemos fazer, embora seja difícil, mas quem tem espaços e vontade arranja sempre forma de o fazer. Exercício físico e meditação. Meditação acalma. O exercício físico ajuda-nos a libertar a serotonina e a dopamina. E isso transforma a nossa disposição numa disposição mais alegre, e quando estamos mais alegres conseguimos ter maior criatividade. Portanto, pedimos com carinho que façam exercício físico, até transpirarem, e que meditem, tirem tempo para meditar. Se tem alguma dúvida, se tem alguma dúvida mesmo, então pergunte. Pergunta a quem sabe. E por mais incrível que possa parecer, você já tem a resposta. Você já sabe. Agora, se quiser ajuda, então procure um coach. Eu estou quase como a Robin Sharma. Não precisa de trabalhar comigo, mas trabalhe com um coach. Há tantos no mercado. Escolha um que mais goste e trabalhe com ele. Porque vai ver que o coach vai conseguir ajudá-lo a ter respostas às suas perguntas. E repare, o coach não lhe vai dar as respostas, mas vai estimular essa resposta que já está dentro de si. É essa a nossa função. A diferença entre o coaching e as outras profissões é que nós transmitimos as nossas ferramentas para o nosso coach, para que ele próprio possa fazer as coisas. Então ele fica poderoso e começa a usar esse mesmo poder e motiva-se, e então a criatividade, as respostas começam a ser mais fluídas. E é isso que eu sugeria. E acima de tudo, lembre-se, seja empresário, seja ou não, ninguém é obrigado a saber tudo. E no momento em que nós dizemos, eu não sei tudo, nós respiramos fundo, porque é algo que é inédito a todos nós. É verdade. Porquê que eu vou estar a dizer que sei tudo? Não sei. Então eu vou arranjar alguém que saiba e vou perguntar. Tenho vergonha? Vergonha de quê? Vergonha exatamente de quê? Todos somos humanos. Então, vamos lá. Vamos fazer as perguntas e vamos pedir ajuda. De certeza que ela vem. Sim, aliás, compararmos as figuras públicas que são acompanhadas por coach, não é? Grandes líderes são acompanhados por coach, porque de facto é um acompanhamento que se torna uma grande mais-valia. Sim. Sim. Sem dúvida. Eu gostava também de perguntar, agora em termos sociais, não é? Portanto, o que é que a sociedade pode fazer para potenciar a resistência da população à adversidade? Neste contexto, portanto, já falo um pouco também da liderança da sociedade e que muito em parte é feita pelos nossos políticos. O que é que eles podem fazer para potenciar então a resistência da população perante este grande desafio que estamos a viver? Eu vou responder a isso que eu vou ler uma citação do Dr. Martin Luther King Jr. Ele disse o seguinte: se um homem for chamado a ser um varredor de ruas, deve varrer as ruas como Michelangelo pintava, ou Beethoven compunha música, ou Shakespeare poesia. Deve varrer as ruas tão bem que todos os espíritos do céu e da terra hão de deter-se para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, que fez o seu trabalho tão bem. Eu deixo aqui uma pergunta. Você precisa de um título para ser um líder? Precisamos nós de um título para sermos líderes? Torne-se aquela pessoa indispensável na sua sociedade. Precisa você de um político que lhe diga aquilo que deve fazer? Quando a pandemia desaparecer, lembre-se daqueles que lhe levaram as compras a casa. Lembre-se daqueles que lhe levaram as refeições a casa. Lembre-se da lojinha que está ao seu lado.
Lembre-se do restaurante que está ao seu lado. Lembre-se que Portugal é um país bonito e que pode viajar dentro do seu país durante este ano, se assim for permitido. Se cada português achar e tomar a decisão de estar ao lado dos políticos e erguer de novo a nossa economia, garanto-lhe, Yolanda, que vamos conseguir. E não precisamos de um título para isso. Se eu tiver o sonho de ser a melhor mãe do mundo, é o meu sonho. É o meu sonho. E se eu tiver esse sonho, então eu sou líder na minha área, porque eu irei fazer tudo para ser essa melhor mãe do mundo. Se a Yolanda achar que deve ser a modelo mais bonita do mundo, eu garanto-lhe que vai conseguir, porque irá tomar todas as medidas para atingir esse seu sonho. Mas se o sonho de alguém é vir a ser presidente de um país, então ele irá tomar as atitudes, irá fazer tudo para chegar a isso. A questão é, que tipo de pessoa é que você precisa de ser para atingir o seu sonho? Eu acredito, tal como um grande guru do coaching, que é o Robin Sharma, que qualquer um de nós pode ser um líder. E que ninguém precisa de ter um título para ser líder ou para ser bondoso. E que, a partir daqui, reconheçamos que antes de ser um grande líder, todos nós devemos ser grandes pessoas. Sim. Eu não poderia estar mais de acordo e, de facto, dá realmente algo para nós refletirmos de uma forma profunda e, sem dúvida, que faz todo o sentido. Eu agora deixava aqui uma questão que tem a ver com algumas conversas que eu tenho tido com empresários, não é? Nós sabemos, neste momento, estamos a enfrentar uma situação completamente diferente de tudo que já vivemos, mas sabemos que é normal, de vez em quando, surgirem algumas crises, sejam elas económicas, neste caso, pronto, é mais associada à saúde, mas está a afetar também a economia, e, portanto, o que é que eu ouvi alguns empresários a pensarem? Pensavam um bocadinho alto, alguns daqueles que têm uma visão mais otimista, que ia haver uma seleção natural em cada uma das áreas económicas de negócio, não é? Porque o que é que acontece? E nós víamos isso. Nós entramos numa fase, em termos de trabalho, e eu também visualizei isso em muitas áreas, em que apareceram pessoas que acharam que determinados nichos eram muito vantajosos e que se encaixaram nesses nichos, ainda que não tivessem qualquer habilitação para o fazer, de uma forma oportunista, não é? E desvalorizando não só o seu trabalho, mas também o trabalho dos colegas que já estavam há mais tempo na área e a trabalhar de forma profissional. E, portanto, essas são aquelas pessoas que muitas vezes dizem os empresários que estão a estragar, entre aspas, o mercado, porque estão a desvalorizar completamente e muitas vezes nem estão a fornecer serviço de qualidade e estão a passar uma ideia errada do que é aquele mercado económico. E, portanto, dizem eles que acham que isto vai ser um bocadinho uma limpeza e que vai ser nesta altura em que as pessoas vão mostrar realmente aquilo que sabem, daquilo que são capazes, quem é que são as pessoas mais competentes naquele mercado e que vai haver uma espécie de, realmente de seleção natural. Eu pergunto à Manuela o que é que a Manuela acha acerca desta reflexão feita por algumas pessoas. Há uns tempos atrás eu fiz um live que falava da palavra coronavírus 19 e da numerologia por trás dessa palavra. Porque isto vai entrar muito dentro da espiritualidade, que também é uma necessidade básica do ser humano. E essa seleção natural de que tanto falam é verdade, sem dúvida. Agora, não é só a nível empresarial.
a seleção está a ser feita também a nível individual. Neste momento há uma elevação de energia terrestre. E não quero entrar muito em profundidade, porque, pronto, para quem não está muito acostumado à espiritualidade, isto tem que ser dito devagarinho e de uma forma que não assuste muitas pessoas. Mas durante décadas, a neurociência tem estado, porque o coaching anda de mãos dadas com a neurociência, e a neurociência tem estado a dizer que, efetivamente, a nossa forma de estar na vida que tem um grande impacto na nossa saúde, tem um grande impacto na nossa sociedade. E o que é facto é que as pessoas mais positivas são aquelas que conseguem ultrapassar os obstáculos. E também, a nível de positividade, existe uma energia muito, muito elevada. A pessoa que está a viver este dia a dia, é o nosso dia a dia, é o nosso momento, mas com alguma serenidade, com alguma vontade, que está a precaver-se como deve ser. Ao mesmo tempo, também não está a isolar-se completamente, mas está a cumprir as normas dentro daquilo que é possível cumprir. Aquela pessoa que vive não racionalizando, mas sentindo. Porque a vida é tão simples quanto respirar. A sociedade é que diz que nós devemos pensar muito. E nós dizemos, juntamente com a neurociência, não pensem, sintam. Porque quando nós sentimos, a nossa bússola sabe exatamente para onde é que devemos ir. E essa seleção está realmente a ser feita. Ou nós elevamos todas as nossas energias, ou nós vamos ficar para trás, quer a nível pessoal, quer a nível de carreira. As empresas, como é que podem elevar as energias? Esquecendo os outros. Eu não tenho que me comparar àqueles que de repente se lembraram que também podem fazer alguma coisinha para ganhar dinheiro. Não é com esses que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu não posso mudar o outro, eu posso mudar-me a mim. Eu não posso mudar a empresa do outro, eu posso mudar a minha. Então, o que é que eu posso fazer para dar mais, para servir mais, para dar conteúdo, para fazer a diferença no mercado? Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, a partir do momento que eu tenho a ver comigo, está tudo dito. E eu estou a falar com experiência própria. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha uma carteira de clientes e eu dava e dava. E praticava realmente e dava orçamentos acima da média. Porquê? Porque eu dava muito ao cliente. E os clientes pagavam e ficavam satisfeitos. Eu sempre, como fui educada, entre aspas, por uma empresa americana, eu não fazia descontos, nem faço descontos. É contra a natura para mim fazer descontos. Porque é que eu hei de fazer descontos? Não faz sentido para mim fazer desconto. Eu quando vou a um médico, eu não lhe peço um desconto. Eu quando vou ao continente, eu não lhe peço um desconto. Eu quando vou comprar roupa, eu não peço um desconto. Então, eu não tenho que pedir desconto. Agora, eu vou ficar fidelizada e muito satisfeita se me derem muito mais do que aquilo que eu estou a pensar. Posso-lhe dar um exemplo. Eu também vendo certos produtos online, não importa quais. Quem compra os produtos tem sempre uma surpresa dentro da saca. Algo que eles não encomendaram. Mas sou eu que ofereço. Então eu prefiro acrescentar valor do que retirar valor. É uma questão de lógica. Eu acrescento valor. E quando nós acrescentamos valor, fidelizamos clientes. Se uma empresa existe no mercado e acrescenta valor, ele não tem que ter medo do outro. Não.
ele tenha que pensar por si próprio. A Oprah, que nós conhecemos tão bem, muitas vezes no show dela, que ela conseguiu o show televisivo a muito custo de início, mas depois aquilo, como todos sabemos, a história dela é uma história fenomenal. E ela muitas vezes era confrontada com a equipa dela a dizer: ai, mas a outra fulana está a fazer isto, o outro fulano está a fazer aquilo. E ela dizia: eu não tenho nada a ver com os outros, eu tenho a ver comigo. E era assim. E é isso que eu digo às empresas. Acreditem naquilo que estão a fazer. Acreditem no vosso produto. Façam uma diferença no mercado. Jamais, jamais as pessoas lhe vão voltar as costas. Agora, se não fizer a diferença, se for pobre naquilo que está a fazer, então vai ter pobreza pela frente. Isso também é garantido. Sim, excelente conselho. E eu, por acaso, pronto, sou blogger também na área de casamentos e então lido muito também com esse mercado e, por exemplo, uma das coisas que se via muito acontecer é que, por vezes, as noivas queriam um serviço e pediam orçamentos, não é? E recebiam vários tipos de orçamento e diversos profissionais a vários níveis e acontecia dizerem que querem determinado serviço e elas é que querem estabelecer o preço, porque não querem ter de vender um rim. Vi muitas vezes esta expressão, que achei horrível, diga-se passagem. E o que é que isto acontece? Acontece com que muitas vezes se crie uma competitividade não por quem é melhor, mas por quem é mais barato. E quando se entra nisto, muitas vezes está-se a cortar imenso em termos de qualidade. E dado que estamos a passar esta pandemia e que toda a gente, lá está, vê um panorama económico muito complicado, existe algum receio, e eu já imagino que alguns profissionais estejam tentados a fazer ainda mais barato, e as pessoas ainda tendam a falar ainda mais nesta questão de não precisar de vender um rim, e vamos por ali abaixo, numa espiral de descida de preços, em que a dada altura está a haver uma desvalorização completa do serviço ou do produto e que não é possível manter a qualidade com um preço tão baixo. Sim, mas também vamos ver aqui uma coisa. Vamos todos passar por uma adaptação. Agora, vamos rever preços, sem dúvida. E existe o mercado do turismo, eles vão ter de rever preços. E existem outros mercados, vão ter de rever preços. A nossa função, como cliente, é perceber que não podemos exigir uma qualidade exímia quando nós estamos a pagar um preço baixo. Uma noiva que quer um preço baixo não venha exigir um Rolls Royce quando só quer pagar um Fiat. Então ela vai ter um Fiat. E está tudo bem. Vamos ser coerentes naquilo que estamos a dizer. Se eu chego à beira de um fornecedor e digo: eu quero um Rolls Royce com isto, estes pormenores, quero isto, quero acrescentar mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, dão-nos o orçamento e depois dizemos: não, eu pago, olha, o Fiat custa isto, eu pago o Fiat, então vá buscar o Fiat. Quando nós estabelecemos parâmetros de valores, também já estamos, no fundo, a escolher, vá lá, o nosso nicho de cliente. Agora, com esta pandemia, é preciso haver uma adaptação durante algum tempo. E então vai reparar também que muitos estilos de vida vão desaparecer. Novamente, vão desaparecer. E então as pessoas vão se adaptar. Aqueles que não podem pagar tanto vão ter que se adaptar a pagar menos, mas também com um serviço preço justo. Olá, um preço justo. E não queiram exigir aquilo que não podem pagar. Isto, vamos ser razoáveis, não é? Quando nós estamos a passar, por exemplo, principalmente eu falo da área de coaching, que é aquela com a qual eu me sinto mais à vontade. Um coach dá muito de si. Vai para as redes sociais e transmite e dá ferramentas. Quando está no coaching com o coachee, dá as ferramentas e dá muito mais. Nós estamos sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar.
E quando nos perguntam, mas o coaching realmente tem uns valores, os investimentos são um bocadinho altos. E a minha resposta é sempre a mesma. Mas eu estou-lhe a transferir ferramentas. Vai usar os meus serviços durante X tempo e depois não vai procurar mais. Não precisa. Eu dou-lhe tudo. E fica escrito. E dou-lhe ferramentas e passo-lhe worksheets e passo uma série de coisas. Por isso paga tudo isso, paga. É uma transmissão de valores, não é? Eu também paguei para ter as certificações todas que eu tenho. E sei quanto é que paguei por elas. O médico também, quando vai ao médico, não vai ali a recatear preço. No entanto, reconhece que se vai a uma especialidade que paga uma coisa e se vai a uma clínica geral que paga outra. É isso que temos. Agora, quanto à redução de preços que vai haver, eu acredito que vai. Em certos setores, acredito. Agora, quando nós estamos perante noivas, quando nós estamos perante escolhas de casas, quando nós, sei lá, há uma série de coisas que nós podemos dizer, ok, eu se calhar gostava muito de uma mansão, mas não, neste momento não tenho dinheiro para pagar essa mansão, eu não vou exigir uma mansão. Vou pegar, vou fazer as minhas contas, tenho este orçamento, eu vou comprar uma casa menor, um apartamento. Vamos todos ser razoáveis. E é isto que se pede neste momento, é que a sociedade inteira seja razoável. Mais do que isto, é impossível dizer. Sim, é isso que eu assisto, precisamente essa situação de quererem receber tudo, não é? E pagarem muito pouco por isso, e não é possível. E acredito que algumas pessoas já estejam a imaginar também, isto do ponto de vista do cliente, de algumas coisas que querem, não é? Que vai ser a altura oportuna para ainda conseguir muito mais barato. Mas lá está, e era aquilo que eu estava a dizer, claro que haverá um ajuste de preços, faz todo sentido, mas acho que há ali um limiar abaixo do qual não é possível trabalhar, porque realmente é preciso ter consciência que todas as pessoas precisam de ganhar e há um determinado valor abaixo do qual não é possível manter alguma qualidade. Sinceramente, esta é a minha perspectiva, a minha opinião. Sim, eu partilho da mesma opinião. Eu perguntava agora em termos então desta liderança, em termos de crise, se a Manuela tem mais alguma coisa a acrescentar que me possa ter escapado? Não, a única coisa realmente que me ocorre neste momento é deixar aqui uma palavra de motivação e dizer que aquilo que estamos a passar agora, durante este tempo, vejam o que é que estão a aprender de positivo, o que é que há de positivo no meio disto tudo. Foquem-se naquilo que têm e não naquilo que poderiam ter. Foquem-se no agora. O que é que têm agora? Têm mais tempo, têm a família. Vai-me dizer, tenho menos dinheiro. Não se foque nisso. Foque-se naquilo que é bom, naquilo que tem. E o dinheiro, com certeza que também há de vir, mas foque-se naquilo que tem. E naquilo que é agradável. E vai ver que vai ocorrer, de certeza que lhe vai ocorrer ideias para conseguir ultrapassar a dificuldade em que estamos todos a atravessar. Estamos todos no mesmo barco. Embora digam que uns barcos são maiores que outros, é natural que sim. É natural que sim, mas cada um foque-se no seu barco e deixe lá o barco do outro. É sempre isto, não se compare com ninguém, compare-se consigo mesma. E a outra coisa que também que todos nós podemos fazer é tirar um tempo, pouco tempo, para agradecer o facto de estarmos vivos. Mais do que nunca, agradecer. Aqui no condomínio fechado onde eu estou, há 15 dias consecutivos que isto está a acontecer e eu achei, não, 8 dias, desculpe, e eu achei fenomenal. A primeira vez assustei-me. Às 10 da noite, domingo, INEMs, bombeiros, pararam na rua, sirenes ligadas e de repente muita música. E eu vou à janela, vejo tudo às varandas, às janelas, com os telemóveis, lanternas, velas, e eu era assim, meu Deus, o que é que aconteceu? Alguém morreu aqui? Eu não sei. E de repente ouço
Então, o que é que eles estavam a fazer? Começam as palmas, toda a gente a bater palmas. Então, nesse domingo, os bombeiros e os INEMs que estavam disponíveis fizeram aqui uma pequena procissão, não é, de carros, e estávamos todos a aplaudir os profissionais que estavam na linha, os profissionais de saúde que estavam na linha da frente. E então, todos os dias, às 10 horas, há alguém que põe a música, umas músicas muito bonitas, muito alto mesmo, e depois vêm agradecer, então umas palavras de motivação e agradecimento a esta gente toda, e depois a nós também, porque estamos aqui confinados, não é? E depois todos batemos palmas. Vejam, pessoas que o condomínio é grande, e por andar só existem 2 habitantes. Mas como são vários blocos, não é? No meio existe então um jardim. E pessoas que eu nunca vi, porque nós não nos cruzamos. E de repente estamos todos a conhecermos. Conhecemos os nossos vizinhos, isso é muito positivo. No outro dia veio uma vizinha bater-me à porta, tinha-lhe faltado não sei o quê, ela não podia ir à loja que estava fechada, temos aqui uma lojinha, mas estava fechada. Se eu podia dar ou emprestar, eu disse, pego lá, então, eu tenho, perfeito. E depois lembrei-me, olha, isto parece as aldeias, aquelas aldeias do interior em que nós dizíamos, vizinho, olha, empresta-me um bocadinho de sal que eu amanhã já lhe dou, olha, vizinha, tenho umas couvinhas. Estamos a voltar à nossa humanidade, isso é muito bonito, esta parte é bonita. Quantas vezes nós passamos dias e dias e dias que vivemos num local e não conhecemos os vizinhos? E de repente estamos a conhecer. E além de estarmos a conhecer os vizinhos, estamos a conhecer a nós próprios também. Portanto, há que concentrar sim naquilo que é bom, naquilo que está a acontecer, naquilo que é positivo. Quando se sentir mais frustrado, retire-se, vá para o quarto, leia um livro, faça aquilo que gosta, pinte, leia, faça exercício, dance, ouça música, mas faça alguma coisa. Não fique a imaginar aquele filme negativo. Passe logo para um filme positivo. Eu, por exemplo, quando ouço música, fico logo toda alegre. Eu vi no outro dia na sua história, Yolanda, no Facebook, estava ali toda disco, toda contente. E olha assim, deixa-me dançar com ela também. É bom, motiva. Mas motiva. Portanto, quando nós gostamos de fazer alguma coisa, então vamos fazer, temos tempo. E em vez de estarmos sentados no sofá a ver televisão, aproveitamos também para fazermos algum curso gratuito online, não tem que ser pago, há tantos agora, para ouvir alguém falar online, para quem gosta de tarô, quem gosta de espiritualidade, vão pesquisar essas coisas e pelo menos tenham a mente a trabalhar em algo novo, que também é bom. Não fiquem depressivos, isto passa. Isto vai passar, acreditem nisso. E há muitos anos atrás, eu estava a passar por uma fase financeiramente estável, não podia estar melhor. A nível emocional, um caco autêntico. E estava eu com um empresário e ele olhou para mim e diz ele, eu tenho reparado que a Manuela ultimamente não anda muito bem. Claro que reparou, porque eu naquela altura eu cheguei a pesar 46 quilos. Portanto, eu emagreci imenso. Mas era tudo sistema nervoso e emocional. E ele disse-me o seguinte, o nosso planeta gira. E muitas vezes nós estamos de cabeça para baixo, mas depois estamos de cabeça para cima. Portanto, Manuela, tudo passa. É tudo um momento. Se agora está de cabeça para baixo, garanto que dentro de algum tempo estará de cabeça para cima. Lembre-se disso. E é isso que eu digo hoje. É tudo um momento. Tudo passa. Vamos ter calma. E não vamos panicar. Não vamos entrar em pânico. Vamos ser líderes. E vamos dar o nosso melhor. E quando precisarmos de falar, temos amigos, temos telefones, temos Facebook. Pegue num telefone, que sempre é melhor ouvir a voz da pessoa, e ligue e fale. Não tenha vergonha. Porque quando tem vergonha está a crescer um muro à sua volta e está a ficar isolado. Para derrubar o muro,
É preciso perder a vergonha. É preciso desconstruir o ego. E quando o ego começa a ser desconstruído, que é precisamente em tempo de crise, então nós começamos a libertar a nossa essência, começamos a brilhar. Que é isso, eu acho que é isso que está a acontecer neste momento. Excelente. Acho que não haveria melhor concluir esta nossa conversa. A Manuela é uma pessoa extremamente inspiradora e Obrigada. fazer este convite. Eu tenho um enorme prazer de a ter conhecido e de já ter aprendido muito consigo. Tenho a certeza absoluta que as pessoas que nos estão a assistir também aprenderam muito e vão ficar com o seu nome gravado. Eu depois também irei partilhar aqui então os seus contactos para quem quiser conhecê-la melhor. E claro que deixo aqui a recomendação, se vocês estão com dificuldades a atravessar esta fase, se estão com dúvidas mesmo em termos pessoais, se precisam de se conhecer a vocês mesmos de uma forma mais profunda, se gostam de desenvolvimento pessoal e querem trabalhar mais esse lado da vossa vida, se são empresários ou líderes e se sentem desafiados e acham que precisavam de um apoio profissionalizado, eu recomendo, sem dúvida, a Manuela Ribeiro, Life and Business Coach. Acho que é uma pessoa fantástica, excelente profissional, mas também uma pessoa inspiradora. E, portanto, tenho que deixar aqui esta recomendação e deixo também a minha gratidão, mais uma vez, pela sua disponibilidade e por esta partilha tão rica que fez aqui connosco. Muito obrigada, Yolanda. Gratidão, muito obrigada mesmo. Também estou muito feliz por ter conhecido, nós conhecemos há relativamente pouco tempo, mas a Yolanda é uma pessoa fantástica, é mesmo uma pessoa fantástica. Conheço pouco da sua vida, mas aquilo que conheço é uma inspiração e deve contar mais a sua história, porque para mulheres empreendedoras acho que é muito importante saberem aquilo que a Yolanda realmente faz. Que não tem só as noivas, tem as viagens e se calhar ainda terá algo mais. Partilha essas histórias, motiva as mulheres, porque as mulheres precisam de saber que conseguem fazer, porque a Yolanda é mãe, eu sou mãe, temos famílias, e se nós conseguimos, elas também conseguem. É verdade, muito obrigada, Manuela, pelo seu carinho, pelas palavras, pelo apoio que até me tem dado também de forma mais direta e por esta partilha fantástica. E esta porta da minha página está aberta se me quiser voltar com mais temas. Este era um tema que, como se costuma dizer, dava um pano para manga, havia muito mais a explorar. E, portanto, quem quiser saber mais, fico também disponível para conhecer melhor a Manuela e se a Manuela quiser voltar noutra altura com outro tema, cá estaremos de braços abertos para receber. Muito obrigada, Yolanda. Muito obrigada. E um bom fim de semana. E fique em casa. Cuide-se. Cuide-se também. Então. Tá, obrigada. Adeus a todos. Muito obrigada por terem estado desse lado a assistir-nos. Tenho a certeza que esta foi uma partilha importante e valiosa para vocês, certamente. Muito obrigada e em breve voltaremos então com outros temas. Adeus. Deus, obrigada.